Vasco, as notícias não são sobre o jogo deste domingo contra o Cruzeiro, infelizmente. A sentença da juíza da 7ª Vara Cível, Márcia Capanema, anulou o balanço patrimonial do Vasco da Gama do exercício de 2005. O mais importante da questão contábil do Vasco da Gama, que é para o torcedor entender, é que nós vínhamos analisando isso já há algum tempo e o balanço do Vasco não vinha refletindo a realidade financeira do clube. Ou seja, a gente vê hoje um clube mal financeiramente, mal das pernas, e a gente vinha reclamando na Justiça essa questão. O balanço de 2005 foi anulado finalmente pela Justiça, terá que ser reaprovado em novas condições. E com aquela ação que foi ganha, onde o clube foi obrigado a entregar aos conselheiros da oposição os documentos, foi agora descoberto uma grande fraude no valor de 35 milhões e que demonstra ela sozinha, por uma iniciativa da diretoria do clube, que o Vasco em 2005 teria um patrimônio líquido negativo, ou seja, o Vasco está com seu patrimônio virado, não tem condições de se sustentar pelos próximos anos. Essa interferência feita pela diretoria do clube foi denunciada ao Conselho Regional de Contabilidade e que eu acho que com essa medida nós vamos poder trazer aos vascaínos a verdade financeira do clube, que é um pouco o que nós temos encontrado, ou seja, a seca de títulos, ou seja, a falta de títulos em 8 anos é espelhada pela falta de recursos e a má gestão financeira do atual presidente. Segundo a oposição vascaína, fica comprovada a fraude no item créditos financeiros do ativo circulante em relação a debêntures da companhia Vale do Rio Doce. O Vasco contabilizou por 35 milhões debêntures da Vale do Rio Doce que, na verdade, não ultrapassam o valor de 235 mil, que foi o valor que o Vasco pagou. Quando, infelizmente, até o próprio mercado, o mercado de venda de debêntures, cotavam essas debêntures, quando o Vasco pagou 235, por 170 mil. O Vasco pagou mais caro do que o mercado e depois sobreavaliou ele, colocando no balanço. E isso teve a intenção objetiva de alterar os resultados do balanço, caso contrário ficariam negativos. E isso, na verdade, espelha para bancos, para os sócios, para os conselheiros, uma verdade mentirosa. Uma saúde que não existe. Uma saúde que não existe. O clube está na UTI financeira e, na verdade, o presidente apresenta um balanço de quem está andando tranquilamente pelas ruas. Outra irregularidade do balanço patrimonial de 2005 diz respeito ao item contas a receber do Fluminense Futebol Clube e da empresa Pelé Esportes e Marketing. O Vasco precisa entender que o que o presidente fez? Ele colocou como um haver dele, ou seja, uma coisa que ele teria a receber, valores que não existem. Caso da Pelé Esportes e Marketing, o Vasco apresenta no seu balanço um valor de 100 mil reais que a Pelé Esportes e Marketing deveria ao Vasco, e esse valor já foi confirmado por um contrato com a própria empresa que se negou, não existe essa dívida. E um outro caso ainda pior, o caso do Fluminense Futebol Clube, o Vasco apresenta que o Fluminense deveria pagar ao Vasco 515 mil reais. E o Fluminense provou por documentos que essa conta já foi paga no ano 2000. O Vasco, mantendo isso no balanço, mais uma vez ele incha, né, o que ele tem a receber, ou seja, engana o vascaíno que tem esse dinheiro para receber e nunca vai receber, para melhorar o resultado das suas contas. E isso, na verdade, é tudo um conjunto de uma verdadeira maquiagem contábil, né, e para ficar um pouco mais bonitinho do que na realidade a saúde demonstra. E não para por aí. Existe também omissão no balanço financeiro na ausência de provisão de muitas ações já em fase de execução, como atesta o auditor contábil Mauro Moreira, consultor do MUVE. O Vasco tem cerca de 177 ações já em execução, isso num montante de 31 milhões, aproximadamente 31 milhões, que não estão refletidas no passivo no balanço de 2005. Bom, como o patrimônio são ativos menos passivos, hoje o Vasco, na realidade, em 2005, ele apresenta um passivo a descoberto. Só esses 3 itens já representariam que o Vasco teria, em 31/12/2005, um passivo a descoberto, um patrimônio líquido negativo de aproximadamente 43 milhões.